Muito bem, queridos. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Hoje nós vamos dar início a uma série de estudos falando sobre a Bíblia num todo. Durante todo o ano de 2023 nós estaremos estudando a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. E nós escolhemos uma forma trabalhando em cima da categoria de cada livro, ou melhor, dos livros. Então nós estudaremos a princípio o livro dos profetas. Quando nós falamos livros dos profetas, nós estamos falando de duas categorias de profetas. Nós vamos ter categoria dos profetas maiores e categoria dos profetas menores. E os profetas maiores, eles não são considerados profetas maiores pela importância da sua mensagem ou pela eloquência dos seus escritos. Eles são considerados profetas maiores pela quantidade de escritos. Por exemplo, nós vamos ter o livro do profeta Jeremias, nós vamos ter o livro do profeta Ezequiel, que já são os maiores livros aqui contidos no Antigo Testamento proféticos. E aí nós vamos ter o livro de Jonas, por exemplo, Miqueias, que são considerados livros dos profetas menores. Nós vamos ter hoje, por exemplo, que nós daremos início hoje ao estudo do livro do profeta Joel, que são apenas 3 capítulos, onde nós vamos falar sobre a temática, não apenas da palavra pregada em si, mas nós vamos esmiuçar. A partir de hoje nós vamos conhecer um pouco sobre a vida desse profeta e entender que mensagem e a importância da sua mensagem para os nossos dias. Amém, irmãos? Então já abra comigo o livro do profeta Joel, capítulo 1. Livro do profeta Joel, capítulo 1. Nós vamos fazer exposição apenas até o versículo 5. Hoje nós vamos expor apenas até o versículo 5, para que nós possamos esmiuçar melhor aqui essa mensagem. Amém? Então o que diz a palavra do Senhor? Vamos lá. Aos irmãos que já estão anotando aí, já pode ir grifando, porque esses 2 primeiros versículos do capítulo 1 do livro do profeta Joel, eles são ricos em informações em relação a tudo aquilo que nós iremos falar no dia de hoje. Amém? Então vamos lá. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Então ele começa no 1º capítulo, dizendo: palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. E ele começa: ouvi isto, vós, velhos, escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isso em vossos dias, ou no dia dos vossos pais? Narrai isso aos vossos filhos, e os vossos filhos o façam aos seus filhos, e os filhos desses a outra geração. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. E agora vem no versículo 5 dizendo: ébrios, despertai-vos e chorai, uivai, todos os que bebeis vinho por causa do mosto, porque está tirado da vossa boca. Amém? Até aqui, até o versículo 5. Muito bem, tudo que nós precisamos, ou melhor, tudo que nós identificamos, tudo que nós conhecemos sobre o profeta Joel, é que quando nós começamos a pesquisar sobre Joel na Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar aproximadamente 12 personagens com o mesmo nome, Joel. Então nós vamos ter 12 personagens dentro da Bíblia com o nome de Joel. Contudo, este Joel, ele destaca-se dos outros, ele se diferencia-se dos outros, aqui já no 1º capítulo, onde ele fala Joel, filho de Petuel. Filho de Petuel. É tudo que nós sabemos desse profeta. Nós entendemos que esse profeta, ele agora vai profetizar a uma nação,
e daqui a pouco eu vou falar sobre a divisão da nação de Israel. Esse profeta, ele vai ter uma característica peculiar, porque embora Joel não se saiba se ele era de uma linhagem sacerdotal, não se sabe se ele era levita, tudo o que se sabe é que ele tinha entendimento, conhecimento de sacerdócio. Joel, ele era um profundo conhecedor de todo o sistema sacerdotal. O que alguns estudiosos, alguns eruditos, homens que procuram e que vasculham e que estudam a interpretação bíblica, acreditam-se que ele era de uma linhagem sacerdotal, mas isso nós não podemos afirmar. Tudo o que se menciona a respeito desse profeta é que ele era filho de Petuel. Ele não se preocupou aqui em fazer uma autobiografia, não se preocupou falar de onde ele era, não se preocupou falar da sua profissão, do seu ofício, apenas que foi levantado como um profeta do Senhor para trazer a mensagem de Deus vivo ao povo de Israel. Muito bem, eu quero voltar um pouquinho atrás para que nós entendamos essa divisão entre Israel e Judá. No reino davídico, Davi construiu um grande império. Esse grande império foi deixado como herança aos seus filhos. E agora Salomão assume o reino. E a Bíblia vai dizer que Salomão começou muito bem o seu reinado. Salomão começou dando continuidade à obra que começara seu pai Davi. Salomão, ele vai construir o templo do Senhor. Salomão, ele vai ter uma didática com o povo, mas vai chegar um momento em que Salomão vai começar a fazer aliança com outros povos. E à medida que ele vai fazendo aliança com outros povos, ele vai permitindo que as mulheres com quem ele se casou trouxesse consigo seus deuses. Então funcionava mais ou menos assim: ele chegava em um determinado reino, ele fazia aliança com aquele rei e casava-se com a filha daquele rei para manter uma aliança política, não uma aliança religiosa, uma aliança política e militar. Fazendo assim, entendia-se que os inimigos, os seus inimigos, não viriam contra ele, contra o seu reino, porque agora ele tinha aliança com os outros reinos. Foi uma forma que ele entendeu que deveria se proteger nas suas alianças militares e política. Muito bem, o que vai acontecer é que dentro desse período ele perde a característica de um homem escolhido por Deus. Ele começa a se misturar com os outros deuses, permite aqui que o sincretismo religioso entre em Judá, entre em Israel. Isso vai virar uma bagunça muito grande. Após a sua morte, o reino de Israel ele foi dividido em dois reinos. O povo de Israel foi dividido em dois povos, né? O reino do sul e o reino do norte. E nós vamos ter agora Israel, né, tendo como capital Jerusalém, né? Israel tendo como capital Jerusalém. E nós vamos ter no reino do sul Judá tendo como capital Samaria. E agora cada um dos seus filhos vão assumir uma parte do reino. Claro que isso é uma outra história, esse é um outro momento. Quando nós estudarmos mais sobre os livros históricos, nós entraremos um pouco mais profundo nisso. Mas eu quero chamar a sua atenção para que começa a grande queda de Israel quando a nação se divide. Quando a nação entende-se que tinha que ter dois reis. E agora esses dois reinos, apesar de serem irmãos, eles vão ter uma dificuldade de se comunicarem. Vai começar aqui um certo atrito, uma certa diferença. E agora, irmãos, eu quero chamar a sua atenção para um fato muito importante. Agora nós temos dois reinos, nós temos o reino do sul e o reino do norte. E agora, com o sincretismo religioso tomando conta de toda a nação, nós vamos chegar ao momento em que Joel começa a profetizar. Alguns estudiosos defendem-se a ideia que esse Joel, ele começa a profetizar cerca de 850 anos antes de Cristo. Todos nós conhecemos muito bem a questão do calendário cristão, né? Que ele é crescente. E aí nós vamos ter o AC, que é decrescente, né? O antes de Cristo, que nós vamos pegar em forma decrescente,
e o DC, que é depois de Cristo, que é o calendário crescente, o calendário cristão. E 850 anos aproximadamente, defende-se a ideia de que Joel vem escrever esses escritos, ou melhor, vem expor os seus escritos. Muito bem, ainda não sabemos de certo se foi no reino de Josias, enfim, tudo que nós sabemos é que os escritos do livro de Joel, ele tem uma característica muito peculiar. Por quê? Falei isso aqui no início, e eu vou explicar o porquê. Porque embora o livro do profeta Joel tenha sido escrito há 850 anos ou mais antes de Cristo, ele é um livro que nós vamos ver nele falando do passado do povo de Israel, falando no presente, daquele momento do povo de Israel, vai ouvir falar um futuro um pouquinho mais à frente, depois da profecia de Joel, e falando dos nossos dias atuais. Fatos que estão acontecendo agora, nesse momento, estão descritos nesses 3 capítulos do livro do profeta Joel. Então nós podemos entender que o livro do profeta Joel, ele é completo, e apesar de ser um livro histórico, nós podemos assim também dizer profético histórico, nós podemos também categorizá-lo como um livro que tem algumas peculiaridades aqui com a Apocalipse. Ele também tem algumas partes que é apocalíptica. Então nós temos aqui um livro, que podemos assim dizer, completo, falando da história de um povo, falando do juízo de Deus e falando do grande dia do Senhor. Joel vai expressar o grande dia do Senhor, como a vinda do Senhor, que ele vai vir para julgar todas as nações da terra. Amém, irmãos? Até aqui? Muito bem. Então, o livro do profeta Joel, ele vai começar dizendo: ouvi isso, velhos. Em outras traduções, anciões. Ele começa chamando a atenção para os anciões. Ele começa chamando a atenção dos anciões, dos velhos, dos mais velhos. Eu quero agora aqui falar aos jovens nessa noite. Uma grande verdade que nós vamos encontrar nos textos bíblicos é que os velhos, os anciões, tinham no seu tempo uma responsabilidade de não apenas fazer parte de um convívio, mas ele tinha responsabilidade de aconselhamento. Então, quando nós olhamos para o livro do profeta Joel, logo no 2º versículo, o profeta Joel, ele está chamando a atenção para os anciões, para os velhos. Ouvi isso, velhos, anciões. Então, a primeira categoria de pessoas em que o profeta Joel vai chamar a atenção é para os velhos, anciões. Já grifem isso aí. E ele vai falar: escutai todos os habitantes da terra. Agora aqui ele já sai apenas da categoria dos velhos, dos anciões, e ele começa a falar sobre todos os habitantes da terra. E por que Joel começa falando dos anciões para depois chegar nos habitantes da terra? Entende-se que os anciões naquele período, naquele tempo, além de ter a sua responsabilidade, como aqui eu falei, sobre aconselhamento, eles tinham, em outras palavras, uma moral maior do que os anciões têm na igreja hoje, do que os anciões têm na nação hoje. Eles eram respeitados, né? Então, ele vai chamar primeiro a atenção dos anciões, dos velhos. Segundo, ele começa chamando: escutai todos os habitantes da terra. E agora aqui ele começa fazendo algumas perguntas de forma retórica. Ele começa fazendo algumas perguntas, e a primeira pergunta que ele faz: aconteceu isso em vossos dias? Ou nos dias dos vossos pais? Ele começa aqui fazendo um questionamento. Aconteceu isso em vossos dias? Ou no dia dos vossos pais? Narrai isso aos vossos filhos, e os vossos filhos o façam aos seus filhos, e os seus filhos desses a outra geração. Então aqui agora, irmãos, ele está sendo tão completo nessa mensagem,
olhem para mim, ele está tão completo nessa mensagem, que ele vai chamar a atenção dos anciões, ele vai chamar a atenção de todos os habitantes da terra, ele vai agora trazer um aconselhamento, que não apenas os velhos, os anciões, que não apenas os habitantes da terra, mas até as futuras gerações, deveriam ter esse conhecimento. Então ele está falando já agora aos velhos, aos anciões, né, aos velhos, né, aos anciões. Ele vai falar aos todos os habitantes da terra, englobando todos os habitantes da terra. E agora ele fala assim: narrai isso aos vossos filhos, e os seus filhos aos filhos dos seus filhos. E ele começa isso a outra geração. Olha a importância dessa mensagem do livro do profeta Joel. E ele começa dizendo: o que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. E o que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Muito bem. Do que nos parece, do que nos é óbvio aqui nessa passagem, irmãos, é que nesse período houve uma grande devastação em Judá. Judá estava financeiramente quebrada. Judá estava financeiramente falida. Por quê? Porque ao permitir que o sincretismo religioso entrasse no meio e eles passassem a adorar não apenas o Deus Yahvé, mas passassem a adorar também outros deuses que eram colocados no templo, eles vão se deparar com um problema social, um problema financeiro. Deus chama a atenção do seu povo através desse problema financeiro. Por quê? Tudo que nós entendemos aqui nesse versículo é que houve 4 levas, ou melhor, houve 4 momentos de insetos que invadiram a plantação do povo. Nós sabemos que Judá, o forte de Judá era a agricultura. Toda a renda de Judá era através da agricultura. E agora, do que nos parece, é que uma onda devastadora de insetos, eles vão vir com a primeira onda, eles vão cortar tudo que havia no campo, eles vão destruir a lavoura, e aqui vai começar um problema financeiro, um problema econômico da nação de Israel, ou melhor, nação de Judá. Ao acontecer esse momento em que começa-se então a essa leva de gafanhotos, que ele aqui categoriza ele como cortador, eles vão achar que está tudo bem agora, passou a onda dos gafanhotos cortadores. E ele vai dizer: o que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. Está falando agora aqui, nós podemos entender que ele está falando de uma outra categoria de insetos. Pode ter havido uma mutação desses insetos, pode ter havido um outro tipo de inseto parecido com esses, mas ele vai categorizá-lo como migrador. E ele continua: e o que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. Está falando de uma terceira leva de gafanhotos. E agora ele vai dizer: o que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Irmãos, 4 níveis, ou melhor, 4 momentos de impacto na nação de Judá, na economia de Judá, através desses insetos. Porque eles vinham em grande, uma enxame de, podemos assim dizer, de insetos que tampava toda a terra. Eles vinham e por onde eles passavam, saíam fazendo devastação, saíam comendo tudo. Então começou a faltar comida, começou a faltar alimento para o povo. A nação ficou quebrada financeiramente. E agora, quem está narrando são essas palavras, é o próprio profeta Joel. Vocês já viram coisas semelhantes a essa? Vocês já viram coisas como essa? Alguém vai pegar no seu passado, no seu tempo passado, e vai encontrar situação como esta? Vocês já viram situações como essa? Ele vai fazer aqui uma indagação no versículo 2, trazendo aqui o entendimento de que nada estava normal.
E aqui eu quero dar uma pausa para trazer uma aplicação nos nossos dias atuais. Nós estamos vivendo um tempo, e eu costumo dizer que talvez seja um dos momentos finais da igreja do Senhor na terra. Por quê? Porque nós vamos ter uma geração que se acomodou nos seus bancos confortáveis das suas igrejas. Eu não estou falando propriamente aqui, eu estou falando da igreja num todo. Estão bem acomodados. A igreja financeiramente nunca foi tão próspera como tem sido nos últimos dias. Nós não vamos encontrar na história da igreja, principalmente no Brasil, tanta liberdade para trabalhar, para exercer seus ministérios, para crescer, para evangelizar, enfim, para ser igreja, como nós encontramos nos últimos 4 anos passados na nação do Brasil. E o que aconteceu foi que o povo se acomodou, o povo deixou o grande Deus Yahvé. Os cultos perderam a sua característica de culto de adoração e passou a ser mais culto de unção profética, aonde as pessoas estavam buscando receber alguma coisa, aonde as pessoas vinham para a igreja não mais para ofertar, mas para receber alguma coisa. E é bem fato que muitos de nós que aqui estamos, algum dia fomos evangelizados com as seguintes palavras: venha para a igreja, que o Senhor quer mudar a sua história, o Senhor quer abençoar a sua casa, Deus quer multiplicar o seu celeiro, Deus quer... Irmãos, nunca convide alguém a vir para a igreja pelas mãos. Aqui é uma grande verdade que a igreja tem que entender. Ao convidar uma pessoa a vir à igreja, você deve convidar essa pessoa para vir pela face. Se você convidar alguém a vir pelas mãos, corre o grande risco dessa pessoa não receber a bênção que ela espera, porque aquilo que ela espera ser como bênção, às vezes não é uma bênção, e aí essa pessoa sai da igreja frustrada, e ainda vai dizer que a igreja não prometeu aquilo que cumpriu, ou aliás, não cumpriu aquilo que prometeu. Vai chegar a dizer assim: olha, me falaram que ia lá e Deus ia me dar vitória, Deus não me deu vitória. Então, quando você convidar uma pessoa a vir para Cristo, vir para a igreja, convida pela face. Fala: hoje é dia de adoração, vamos adorar o grande Deus Yahvé, vamos adorar o Senhor. Então aqui nós vamos ver que nós tínhamos esse grande problema, e aí ele vai chamar, Joel vai chamar a atenção da nação de Israel para esse fato de que esse sincretismo havia entrado no meio do povo, e agora veio essa grande onda, ou melhor, essas 4 ondas de gafanhotos, de insetos que vieram destruindo toda a lavoura. Irmãos, ele continua. Eu quero trazer aqui um entendimento. É que eu queria que você parasse para pensar comigo. Do que parece, do que Joel expressa aqui nesse seu texto, nesse primeiro capítulo, é que veio uma primeira onda de gafanhotos. E quando o povo estava começando a se recuperar, veio uma segunda onda. E o povo agora acabou os gafanhotos, veio a terceira onda. E o povo agora acabou os gafanhotos, veio a quarta onda. E é hora, no momento que o profeta Joel se levanta para profetizar. A nação brasileira, em 2019, final de 2019, ouvimos dizer que a pandemia estava chegando no mundo. E se você procurar lá no YouTube, se você procurar, você vai ver muitas pessoas brincando com isso. Foi inclusive tema de carnaval para o ano de 2020. Alguém se vestiu lá com uma bola representando ali o vírus, né? E aí começou a dançar e festejar e beber e dizer que nós não temos medo de vírus, está tudo bem aqui. Poucos meses depois nós passamos por uma grande devastação. Talvez muitos irmãos que aqui estão sentados hoje perdeu alguém, perdeu um amigo, perdeu alguém da família. Eu tive o desprazer de sepultar 2 irmãos da igreja, né? E isso foi muito doloroso para nós, esse período, muito doloroso. Então, eu quero que você entenda que
Quando era o momento em que a igreja estava folgada, tranquila, veio a onda do Covid. E aí você viu, nós vimos muito isso, as pessoas saindo para as ruas missionárias, as pessoas saindo para as ruas cantando porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. As pessoas ajoelhavam nas praças, as pessoas cantavam louvores, havia os cultos, não dentro da igreja, mas as transmissões de cultos. As pessoas começaram a clamar a Deus por misericórdia. Parecia até um país totalmente convertido ao Senhor, porque o povo chorava, o povo adorava. Nunca se cantou tanto porque Ele vive, posso crer no amanhã. Ao único que é digno de receber, ouvimos muito também. Mas agora você vai ver que a igreja clama, o povo de Deus coloca o joelho no chão. Nós vamos pegar toda a história, ou melhor, nós vamos pegar o reflexo aqui da pandemia em 2020, 2021, que foi devastadora demais. E nós vamos ver que a ciência não conseguiu controlar a pandemia a tempo de causar uma grande devastação. Mas a igreja colocou o joelho no chão, a igreja clamou, a igreja orou, e o Senhor afastou esse grande mal, não só da nação brasileira, mas do mundo. E agora parecia estar tudo bem, mais uma vez o povo volta com as suas baladas, esquecem-se de Deus, esquece do que porque Ele vive posso crer no amanhã. E aí nós vamos ver grandes devastações. Nós vamos ver a economia de todos os países sofrendo. Nós vamos ver um colapso financeiro. Para quem estuda um pouco de economia vai entender que o período da pandemia foi talvez um período dos mais difíceis, não só da nação brasileira, mas do mundo, economicamente falando. Deus veio com julgamento econômico para todas as nações, através de um vírusinho invisível. As pessoas saíam de casa aterrorizadas, mas estavam orando. E tinha até alguns memes, né? Chama memes, né? As pessoas, quando eu voltar, quando acabar o pandemia, como é que eu vou entrar na igreja? Aí entrava rodando, aquela coisa toda, gente pulando, e todo mundo tinha um anseio de voltar a abrir as portas da igreja. A saudade dos cultos públicos eram grandes. A saudade de estar num templo de adoração era grande. Mas aí, irmãos, a partir do momento que foi tudo liberado, o povo ficou mais tempo em casa. O povo largou os cultos, deixaram o Senhor. Nós vamos ver guerras, vamos ver fome no mundo. Nós vamos ver, principalmente agora na nação brasileira, o que está acontecendo em Brasília. Podemos dizer que estamos passando por um momento de uma grande confusão política. E a política tem se misturado com a religião. E esse negócio não está dando certo. É gente profetizando aquilo que não vai acontecer. É gente levantando as mãos, abençoando aquilo que Deus não está abençoando. Está virando uma grande confusão no meio do povo de Deus. Enquanto a igreja deveria estar orando, enquanto a igreja deveria estar em um culto como esse, de oração, com os joelhos no chão, clamando pela misericórdia de Deus para a nossa nação, muitos estão saindo daqui para quebrar, para bagunçar, para fazer badernas. E Deus está chamando a atenção do seu povo. E aqui nós vamos olhar o profeta Joel, trazendo então esse grande relato do que foi nos seus dias. Ele vai falar dessas ondas de insetos que vão devastar todo o plantio. No versículo 5 ele vai chamar a atenção, e aqui talvez seja onde eu vou enfatizar um pouco mais, dos ébrios, em outras traduções, dos bêbados. Irmãos, ele vai chamar a atenção dos velhos, ele vai chamar a atenção de todas as nações, dos filhos que ainda iriam nascer,
Ele vai pedir para que os pais ensinem os seus filhos, contem os relatos aos seus filhos. E agora ele vai chamar a atenção dos bêbados. Olha só. Ele vai falar: ébrios, despertai-vos e chorai. Até os bêbados, sobrou até para bêbado, gente. Ébrios, despertai-vos e chorai. Uivai, todos os que bebeis vinho. Por que ele chama a atenção dos ébrios? Aqui eu queria trabalhar um pouquinho esse momento com você. Imagino eu, que ele está olhando agora aqueles que gostavam do vinho forte, olhando para esse povo todo, dizendo assim: está faltando vinho. Eu não sei se os irmãos vão lembrar, se pegaram esse período em que começou a faltar combustível nos postos de gasolina. Alguém lembra disso? Que a gente saía com galãozinho de posto em posto procurando um pouquinho de gasolina. Quem lembra disso? Isso não tem muito tempo não, né? Acho que tem o quê? Uns 3, 4 anos atrás? Uns 3 anos. Que as pessoas saem com um galãozinho. Tem combustível aí? Tem não, acabou. Gente vendendo um litro de gasolina 3 vezes mais do valor real. E o gás? Quem lembra do gás aí? Acabava o gás, não tem botijão de gás não. Hã? As pessoas saíam atrás de botijão de gás e não encontravam, querendo comprar e não podia. Tem um dinheiro para pagar, mas não tem como comprar. E diga-se de passagem, parece que está havendo um novo movimento aí. É isso que eu estou falando, tem havendo um novo movimento aí que tudo indica que vai faltar combustível. Será? Vamos orar. Ele agora, eu começo a imaginar, quando eu leio a parte desse texto, pastora Patrícia, é que ele estava olhando para os bêbados, procurando uma dose, de bar em bar. Tem um vinho aí? Tem vinho aí na... Não tem vinho não, acabou o vinho. Não tem vinho, ok, não tem vinho não. E ele vai falar: ébrios, bêbados, despertai-vos e chorai, uivai, todos que bebem vinho, por causa do mosto. Alguém sabe aqui o que significa mosto? Mosto, ele é a primeira leva, ou melhor, ele é o melhor do vinho, é a melhor extração do fruto da videira, a melhor extração da uva. O mosto é o melhor vinho, é o vinho puro, é o vinho sem fermentação. E diga-se de passagem que aqueles que bebiam vinho, eles gostavam, o melhor, que chamava o melhor do vinho, era o mosto. Era aquele vinho sem mistura, sem álcool, com pouca fermentação, ou sem nenhuma fermentação. Então esse mosto aqui, era o vinho sem mistura. E ele vai falar assim: todos que bebem vinho por causa do mosto, porque está ele tirado da vossa boca. Ele vai dizer o seguinte: acabou o vinho, então sobrou para o campo, sobrou para os filhos, sobrou para os velhos, os anciões, sobrou aqui para todos os habitantes da terra. E agora, não contente, ele vai lá nos bêbados também. Até para os bêbados sobrou. Assim: parem tudo agora, vocês precisam me ouvir, vocês precisam entender o que está acontecendo. O que está acontecendo não é normal. O que está acontecendo não é apenas um acontecimento histórico. Tem um propósito, tem uma razão pela qual está acontecendo. Eu quero mais uma vez te chamar a atenção em um ponto fundamental. É preciso identificar a voz de Deus. Pastora Patrícia, ela fala muito isso. Quando você entrar em um momento de provação, você tem que identificar o que está acontecendo, irmãos. Se é uma reprovação de Deus na sua vida, se Deus está te reprovando, ou se você está sendo provado, ou se você está sendo tentado. E aqui eu quero falar desses 3 pilares dos momentos difíceis que nós passamos. Todos nós passamos. Primeiro, a provação, ela vem de Deus. Deus, ele prova os seus filhos. E por que que Deus prova os seus filhos? Por que que Deus prova um crente? Por que que você é provado? Porque as provações de Deus na sua vida, ela vai trabalhar no seu caráter.
É as provações que moldam o caráter cristão. Eu falava com a pastora Patrícia há poucos dias, Diácono Elcio, que teve um momento que eu falei assim, eu não faço isso, eu não vou fazer mais isso, eu não vou mais fazer isso, não vou fazer mais isso, não vou fazer mais isso. Deus falou assim, peraí, daqui a pouco eu converso contigo. Aí vem a aprovação de Deus, Deus, eu estou pronto para fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. Porque a aprovação, irmãos, ela vai trazer isso. A aprovação de Deus, ela vai trazer esse entendimento. Porque quando Deus te prova, Ele te mostra por que Ele está te provando. E a Bíblia vai dizer que bem-aventurado é o homem que quando ele for provado, ele se encontra digno e fiel e seja aprovado por Deus. Então a aprovação de Deus, ela não vem para te matar, ela vem para trabalhar, moldar o seu caráter. O segundo ponto, que era a tentação. A tentação, ela não vem de Deus. Então nós entendemos que a aprovação, ela vem de Deus. A tentação vem do diabo. A Bíblia vai dizer que Deus não pode ser tentado e por isso não tenta ninguém. Então todas as vezes que você sentir-se tentado por alguma coisa, não é o Espírito Santo, não é Deus, nem o pastor João. Nós somos tentados quando nós cobiçamos alguma coisa. Por exemplo, alguém está passando, está vendo uma carteira, ele olha para aquela carteira e ele está precisando de dinheiro e a carteira está lhe dando mole. Eu não estou falando de cristãos, estou falando de uma pessoa natural. Ela vai olhar para a carteira, a vontade de colocar aquela carteira no bolso e ir embora com ela. Eu não sei se vocês viram, a gente acompanha muito isso nas redes sociais, aquela brincadeira que estão fazendo muito agora. E cuidado com isso, viu? Para vocês não saírem aí nos vídeos aí. É que a pessoa está andando com o celular e ela deixa o celular cair no chão. Aí a pessoa pega o celular e coloca. Vocês já viram? As pessoas pegam o celular e guardam, né? Eita, achei um celular. Cara. E aí elas acionam o botãozinho lá e o celular dá um choque e a pessoa começa a se debater com o choque. Quem já viu isso aqui? É aquilo, a pessoa foi tentada, ela viu o celular, viu quem era o dono do celular, mas ela teve a tentação de pegar e vou levar para mim. A bicicleta da mesma forma, pega a bicicleta, olha, vê que não tem ninguém, monta na bicicleta, quando vai sair a bicicleta tem uma corda que puxa, a pessoa cai. Então, as pessoas, os brincantes aí das redes sociais fazem muito isso. Então, a tentação, ela não vem de Deus, ela vem do diabo, mas ela vai acontecer quando nós sentimos necessidade de uma coisa que nós não podemos ter. O dinheiro amarrado na cobra é outra brincadeira também que tem. Coloca o dinheiro lá e a pessoa, quando ela vai para pegar o dinheiro, a pessoa puxa, aparece uma cobra e a pessoa sai desesperada pulando. Eles brincam muito com isso. E isso é muito sério, irmãos, porque mostra a tentação ali. Eu quero contar um testemunho para vocês. Presta atenção nesse testemunho. Eu estava um período da minha vida, passei uma época da minha vida que eu estava muito apertado financeiramente. Olhe e escute isso. Isso aqui é sério. Eu estava muito apertado financeiramente. E aí eu lembro que eu saindo de casa e acabou o gás. Acabou o gás, eu não tinha dinheiro para comprar gás, a energia já estava cortada e a água já estava com aviso de corte. Muito bem. Água com aviso de corte. Energia já cortada e o gás havia acabado. E eu falei, meu Deus, e agora? Eu não tenho dinheiro, e a mente só batendo. Nós que somos os provedores do lar, irmão, com um momento como esse a gente fica ruim, né? A gente fica ali pesando muito, pesa muito, né? E eu estou andando na rua, Flaviana, eu estou andando na rua com a cabeça quente pedindo, meu Deus, manda dinheiro, meu Deus, faz alguma coisa, meu Deus, abre as portas. De repente, eu encontro na minha frente uma carteira, e ela estava robusta, aquela carteira, linda. Irmãos, quando eu vi aquela carteira, eu acho que eu nunca orei tanto para não ter documento naquela carteira. Eu falei, não pode ter nenhum documento aqui, não pode ter nada, telefone de ninguém, nada nessa carteira. Porque se não tiver nada dentro dessa carteira, tiver só dinheiro dentro dela, é provisão. Foi o Celso que jogou aqui para mim. Se não tiver tentação. E eu peguei a carteira, irmãos, e eu cocei a cabeça e um medo de abrir aquela carteira. Levei a carteira para casa, cheguei e falei assim, minha esposa, olha aqui minha esposa, olha o que aconteceu, eu encontrei uma carteira.
o gás tinha acabado, nós estávamos sem gás em casa. Quando eu abri a carteira, a primeira coisa que eu vi foi uma onça, uma nota de 50. Eu já me tremi todo, porque o gás era só R$30 no tempo. Depois abri um pouquinho mais, tinha outra de 50. Eu falei, glória a Deus, energia. Eu falei, bem, eu vou pagar a energia e pago e compro o gás e a água eu faço um gato lá e deixa vir, né? Joga um pouco e empurra o problema para frente. E eu fiquei ali, aí eu vi os outros compartimentos. Eu falei, não, Senhor. E quando eu abro, tem uma carteira de identidade e um telefone. Aí eu falei, não faz isso não, Senhor. Eu estava doido por esse dinheirinho. Aí a tentação veio. Satanás falou assim, liga para a pessoa e fala que você achou só os documentos. E você fica com o dinheiro dela. Você não está precisando de dinheiro? E aí meu coração ficou naquilo, irmãos. Eu era jovem, eu tinha o quê? Uns 20 anos, 20 e poucos anos. Uns 22 anos. E eu fiquei naquela tentação toda. E eu falei, meu Deus do céu, misericórdia, Senhor. E agora, Senhor, o que eu faço? E a cabeça coçando. A minha esposa vira e fala assim, liga para o dono. Ela nem pensou, ela falou, liga para o dono para vir buscar, né? A pessoa está precisando, com certeza. Aí eu falei, amém, vou ligar. Eu vou ter que ligar, não vou cair na tentação não. Aí eu pensei, né? Quando a pessoa chegar aqui, ela vai ficar tão feliz comigo que ela vai pegar os documentos e vai falar assim, irmão, fica com dinheiro. Eu falei, essa é a provisão. É Deus provando a minha fé. É Deus trabalhando aqui em mim, mas Deus vai me dar vitória. Porque esse dinheiro é meu. E aí eu liguei, e para minha surpresa, era um obreiro de uma igreja da Assembleia de Deus, que estava doido, orando o Senhor, para Deus revelar onde ele tinha deixado a carteira, porque o dinheiro que estava dentro era para pagar o aluguel dele. Aí esse irmão veio, imediatamente, pegou a carteira comigo, e eu fiquei olhando para ele, olhando, esperando a hora de ele falar, toma, o dinheiro é seu. Ele saiu, e não disse nem obrigado. Aí eu voltei para casa, batendo, chutando as pedrinhas. Igual Chaves. Saí, irmãos, eu saí igual Chaves. Falei, não podia falar pelo menos obrigado? Aí entrei para casa angustiado. Entrei para dentro de casa, Diácono Nelson, angustiado. E aí naquele momento, que eu entrei angustiado, fui para o meu quarto. Que eu fiquei assim, meu Deus, mas não teve nem a obridade de falar pelo menos obrigado, irmão. Você ter sido honesto, né? Não falou. Aí entrei para o quarto. Aí eu falei, oh Deus, amém, está tudo em tuas mãos. E eu chorando ali na presença do Senhor, orando. Naquele mesmo momento eu senti a voz do Espírito Santo falar comigo, muito forte. Você não fez mais do que a sua obrigação. Você não é bom porque você fez isso. Você não fez mais do que a sua obrigação. Ali eu tomei aquele impacto espiritual. Eu pensava que eu pensei que ia ter consolo do Espírito Santo, nem dele eu tive foi. Porque muitas vezes nós achamos que a nossa justiça ela é tão boa, nós achamos que nós somos bons. Era como se eu estivesse ouvindo o Espírito Santo falar assim, você não era nem para ter se sentido tentado. Isso não era nem para ter sido uma tentação para você. E ali eu fiquei, irmãos, naquele coisa, mas eu fui dormir. Irmãos, quando foi no dia seguinte, Deus proveu o gás, Deus enviou o dinheiro da água, Deus enviou o dinheiro da energia, e ainda deu para mim comer uma pizza. Então Deus, Ele cuida dos seus filhos. A tentação ela vai aparecer no momento em que você vai vai sentir fome. Nas suas necessidades é que a tentação acontece. Vou te dar um exemplo muito claro. A Bíblia vai dizer que Jesus ele foi batizado. Capítulo 4 do livro de Mateus. A Bíblia vai dizer que Jesus foi batizado. E naquele momento que Jesus é batizado, a Bíblia vai dizer que o que acontece naquele momento, irmãos? Nós sabemos. A Bíblia diz que o Espírito desceu como uma pomba e ficou acima da cabeça de Jesus. E do céu ouviu-se uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Em outras traduções, em quem eu me alegro. E o que vai acontecer agora? João Batista vai ver agora a representação da Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo na terra. Do céu se ouviu a voz. O Espírito estava sobre Jesus. E o próprio Jesus, Filho de Deus, sendo batizado por ele. Aquilo foi um momento de honra para o ministério de João Batista. E vai acontecer agora duas tentações aqui. Eu quero chamar a sua atenção para duas tentações que vai acontecer agora.
A primeira tentação. Alguém vai chegar para João Batista, porque João Batista agora tinha batizado o Filho de Deus. João Batista sabia que ele era o Filho de Deus. E nesse momento, o ministério de João Batista havia crescido muito. Todos sabiam quem era João Batista. E todos queriam ter com ele. Eles saíam de suas casas para encontrar com João Batista no deserto. João Batista só se alimentava de gafanhoto e mel. Não tinha nem tempo de mercado. Ele pegava gafanhoto, passava no mel e comia. Era a alimentação dele. Já pensou em colocar esse tipo de jejum para vocês hoje? Gafanhoto com mel? Acho que me deu até boa ideia, viu, irmã Flaviana? Vamos fazer gafanhoto, vamos fazer jejum com gafanhoto e mel. Muito bem. Era a alimentação desse homem. Aqui vai mostrar a simplicidade dele, vai falar como ele se vestia. O escritor vai ter o cuidado de falar da simplicidade desse homem. Mas alguém chega para João Batista e fala: você é o Cristo. Você é o Cristo que deveria vir. Ele fica calado. Outra pessoa vira e fala: quem é você? Você é Elias? Quem você é? Quem é você? Você é o Cristo? E ele fala assim: não, eu não sou o Cristo. Eu sou apenas a voz que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as vossas veredas. Ele entendeu que ele era apenas uma voz. Foi a primeira tentação que nós vemos no texto. Ali o diabo perdeu, porque se João Batista agora tivesse colocado em seu coração: eu vou pegar essa honra para mim, eu vou pegar essa honra para mim, grandes problemas haveriam acontecido naquele momento, porque João Batista era amado por muitos. E nós vamos ver uma segunda tentação, que foi a mais difícil aqui para mim, que foi a tentação do próprio Jesus. Só que a Bíblia vai dizer que o próprio Espírito de Deus conduziu Jesus para o deserto. Presta atenção nessas palavras. O Espírito de Deus conduziu Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. Deus não tentou, mas permitiu que ele fosse tentado. Aqui no início eu falei que Deus não tenta, mas Deus permitiu que Jesus fosse tentado. Aí a Bíblia vai dizer que Jesus passou 40 dias e 40 noites jejuando. Em 40 dias, Jesus sentiu fome. E a hora que o diabo vai aparecer para ele? Quando ele estava com? O diabo só vai aparecer para alguém, com seus pratos, quando esse estiver com fome. Satanás apareceu para Jesus quando ele estava com fome, na sua fragilidade. Só que ele se esqueceu de um detalhe: apesar de Jesus estar fraco em sua carne, o seu espírito estava fortalecido, porque o mesmo texto vai dizer que ele foi pelo Espírito e voltou no poder do Espírito. Significa dizer que ele foi pelo Espírito Santo, mas ele voltou cheio do Espírito Santo. E aí, irmãos, eu estou terminando. E aí aqui eu quero te chamar a tua atenção para um fato. Satanás vai aparecer e agora vai apresentar para ele os seus benefícios da tentação. Ele não vai apresentar para eles as consequências da tentação. Satanás nunca vai apresentar para você as consequências da tentação. Ele sempre vai apresentar para você os benefícios da tentação. Quem convence o homem do pecado, de justiça e do juízo é próprio Espírito Santo, que vai convencer: você não deve fazer isso, porque senão você vai ter tal consequência. Mas o diabo vai mostrar que tudo está lindo, está tudo certo. Você está passando pela rua agora e você encontrou uma mulher, olhou para essa mulher, gostou do que viu e falou assim: nossa. Aí Satanás olhou, sentiu que você sentiu fome, observou que você sentiu fome. Ele vai tentar você, mas quando ele tentar você, ele não vai simplesmente deixar você cair. Ele vai apresentar os benefícios da tentação. Olha, se você cair, vai ser bom, hein? Eu conheço um lugar que, é top. E ele vai começar a trabalhar sua mente para isso. E na hora que o homem cai, ele sai de cena e deixa o homem sozinho no problema. Ele é covarde. Ele convida você para pecar. O dia que você peca, na hora que você cai, ele larga você sozinho no pecado e corre. Porque ele já conseguiu aquilo que ele queria. Então, a tentação, ela vem do diabo.
Amém? Então o que nós entendemos é que a aprovação, ou melhor, provação vem de Deus, a tentação vem do diabo. E o que vem do homem? Nós falamos de tentação? Nós falamos de tentação e falamos de provação. E o que vem do homem? São as consequências das suas escolhas. Por exemplo, se você sabe que você tem um cartão de crédito, meu irmão, que é para comprar comida para sua casa, você vai passar com esse cartão de crédito em frente a uma loja, minha irmã, olhar aquele sapato lindo da Cota? Da Cota já é antigo, né, gente? Visano, é isso? Vai ver aquele sapato lindo, sabendo que a fatura do cartão de crédito não vai fechar, não vai dar para você pagar, e você olha e fala assim, mas a tentação é muito grande. Você, creu, e esquece que cartão de crédito não é dinheiro no bolso, cartão de crédito é empréstimo. E aí quando vem a conta do cartão de crédito, coloca a mão na cabeça e fala assim, meu Deus, tenha misericórdia, envia provisão. Isso é consequências, irmãos, do inconsequente. Alguém que foi inconsequente o suficiente para causar um problema. E coloca muitas vezes a culpa na fé. E fala assim, eu tinha fé que ia dar certo. Algumas pessoas olham para mim e falam assim, pastor, o senhor poderia fazer isso, fazer aquilo outro. Calma. A minha vontade, irmãos, aqui era de construir um prédio aqui grandão, e sair fazendo, daqui a pouco, irmãos, eu estaria de porta em porta os irmãos, dá uma ofertinha aí para nós pagarmos a conta disso. Uma ofertinha para pagar a conta disso. Resolveria o problema? Muito pelo contrário, traria um peso de uma inconsequência minha para o corpo de Cristo. Então a igreja, ela precisa entender que quando ele está sendo provado é por Deus, tentado é pelo diabo, e quando ele cai nas suas próprias consequências, é das suas irresponsabilidades, das suas inconsequências. Então eu estou terminando por aqui. Sei que os irmãos já estão cansados, mas eu quero chamar a sua atenção para um fato muito importante, fechando aqui essa primeira parte do estudo. Resumindo, Joel, ele vai chamar a atenção dos anciões. Eu quero que você grave isso. Ele vai chamar a atenção de toda a população, de todos os habitantes da terra. Ele não vai se resumir apenas a uma nação, vai falar da terra. Ele vai chamar a atenção dos pais que falham aos filhos, que falham aos filhos dos seus filhos. E por fim ele vai chamar a atenção dos bêbados, dizendo, acabou o vinho, gente, tem alguma coisa aí que não está normal. Não é normal o que está acontecendo. Irmãos, presta atenção o que eu tenho para dizer para você nesse momento. Nós estamos vivendo os dias de Joel. Só que uma preocupação há em meu coração muito grande, é que nesses dias em que nós estamos vivendo, a igreja está se comportando como ébrios, como bêbados, como alguém que está dormindo em meio a tudo que está acontecendo. É um monte de crente batendo cabeça, discutindo nas redes sociais, se engalfiando, cada um buscando a sua teologia, cada um buscando a sua linha teológica, cada um defendendo os seus conceitos religiosos, a sua performance religiosa, e esquecendo que somos irmãos, e como há uma necessidade da igreja entender isso nos últimos dias. Precisamos um dos outros. Ele chama a atenção. Tem muita coisa boa para mim falar do livro de Joel, mas hoje é introdutório. É você entender um pouquinho da vida desse homem, que ele foi um homem chamado por Deus para profetizar no meio de uma nação corrompida, no meio de um povo que havia deixado o Senhor e estava vivendo agora no seu sincretismo religioso, no seu politeísmo, na adoração de vários deuses. Ele chama a atenção. Muito bem, Joel chama a atenção. E agora no próximo estudo, na próxima jornada, nós vamos falar qual foi a mensagem propriamente dita desse profeta. Nós vamos entrar mais a profundo na mensagem do profeta, o seu conteúdo,
o seu conceito histórico, nós vamos entender a necessidade de um arrependimento. O livro do profeta Joel é um convite ao arrependimento. O livro do profeta Joel é um convite ao arrependimento. E por consequência desse arrependimento, nós teremos a misericórdia, nós teremos um Deus compassivo e tardio irasse. Ele vai falar sobre isso nos próximos capítulos. Ele chama a atenção, hoje foi só chamando a atenção, para a necessidade que a igreja tem urgente de voltar-se para a verdadeira adoração. Amém, irmãos? Então, meus queridos, nós entraremos na próxima semana, na próxima terça-feira, nós estudaremos do versículo 6, entraremos no capítulo 2 do livro do profeta Joel, e dentro desse entendimento, eu quero chamar a atenção da igreja para que estude em casa, que leiam bastante em casa. Aqui nós vamos tirar dúvidas e vamos acrescentar um pouco mais no conhecimento de cada um dos nossos irmãos. Amém? Deus abençoe a todos.